Queridos irmãos e amigos, desejo que a paz do Senhor Jesus esteja sobre cada vida e em cada coração. Vamos hoje dar continuidade à lição 11, que será ministrada no dia 15 de junho de 2025. Tem como título a intercessão de Jesus pelos discípulos. Hoje nós vamos estudar o tópico 2. O tópico 2 tem como objetivo examinar a oração pelos discípulos para que sejam protegidos e santificados. Esta lição tem como texto áureo: e a vida eterna é esta, que conheçam a Ti só, por único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. João 17:3. E verdade prática, a oração que Jesus fez ao Pai em favor de si próprio, dos seus discípulos e da sua igreja ressoa ainda nos dias atuais. O título do tópico 2, a oração de Jesus pelos discípulos. 2.1. Intercessão pela proteção dos discípulos. Nos versículos 4 a 8, exceto o versículo 5, Jesus ora como se estivesse apresentando um relato ao Pai sobre tudo o que realizou durante seu ministério na terra. No versículo 6, ele intercede por seus discípulos e pela unidade entre eles, uma vez que seriam os responsáveis por continuar a obra que Jesus havia iniciado. Para o Pai, o nosso Senhor se refere aos discípulos como homens que do mundo me deste. O Redentor revela que seus discípulos pertenciam ao Pai e que este os entregou a ele. Eram teus e tu nos deste, e guardaram a tua palavra. João 17:6, parte B. Ao longo de quase 4 anos, Jesus investiu nesses homens que se prostraram fiéis, prontos para prosseguir com a missão de evangelização. 2.2. Os discípulos receberam a palavra. Apesar de, em certas ocasiões, os discípulos terem encontrado dificuldades para compreender completamente os ensinamentos de Jesus, as suas recordações foram reavivadas pelo Espírito Santo quando receberam o poder no dia de Pentecostes, permitindo-lhes assim entender e difundir o que aprenderam com o Mestre. No versículo 6, Jesus referiu-se ao Pai, afirmando que os seus discípulos mantiveram a mensagem recebida e guardaram a tua palavra. Ao vivermos conforme a palavra de Deus, aceitando e obedecendo aos ensinamentos de Cristo, podemos testemunhar o Evangelho com credibilidade. Número 3. Protegidos do mundo. O versículo 14 afirma: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, porque não são do mundo, assim como eu não sou do mundo. É importante prestar atenção ao termo mundo. Este pode referir-se ao universo criado, João 17:5, ou à humanidade, João 3:16. No entanto, aqui Jesus se refere ao sistema espiritual governado por Satanás e a sociedade corrompida. O apóstolo Paulo descreve esse mundo como um governo espiritual maligno. Por conseguinte, o nosso Senhor deseja que o Pai guarde os seus discípulos desse sistema mundano, que é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. Então, o sistema mundano do mundo, é incompatível com o Evangelho, sob a influência do príncipe deste mundo. Então, aqui, irmãos, nós temos aqui alguns versículos da leitura bíblica em classe, que versículo 11 tem a palavra mundo, no versículo 12 tem a palavra mundo, no versículo 14 tem a palavra mundo, no versículo 15 tem a palavra mundo, no versículo 16 tem a palavra mundo. Interessante que às vezes aqui o mundo se refere à sociedade corrompida,
às vezes se refere ao mundo como o planeta mesmo. A palavra mundo, ela tem 5 aplicações. Nós já compartilhamos com os irmãos aqui em algumas oportunidades. O mundo pode ser a humanidade, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Qual é o sentido que se aplica aqui? É humanidade. Quando João diz assim, não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, João não está falando do planeta, das árvores, da beleza do mundo, da natureza. João está falando desse mundo como sociedade corrompida, os valores corrompidos do mundo. Não ameis o mundo nem as coisas que há no mundo, pois quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. O mundo aqui é a sociedade corrompida, com seus pecados, com o seu desprezo à palavra de Deus, aos propósitos de Deus, rejeitando os valores de Deus. E também nós temos a palavra mundo como multidão. Jesus estava debatendo com os fariseus, aí depois Jesus foi embora, saiu, as pessoas foram atrás dele, a multidão foi atrás dele, aí os fariseus falaram assim, eis aí o mundo atrás dele, esse mundo aí é a multidão, né? Nós temos o mundo como o universo. Lá em Atos 17, quando Paulo diz, porque este é o Deus que fez o universo, né? Que fez o mundo, mas o mundo ali, quando Paulo fala o mundo ali, está falando numa perspectiva mais ampla, numa perspectiva de universo. Lá em Atos capítulo 17, quando ele estava em Atenas. E nós temos a palavra mundo como planeta. Salmo 24, versículo 1. Do Senhor é a terra e toda a sua plenitude, o mundo e tudo que nele habita. Esse mundo é o planeta, entendeu? Então é interessante a gente ter em mente esses 5 sentidos da palavra mundo. A palavra mundo pode ser humanidade, essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Que mundo que é esse? É a humanidade? É o planeta? É o universo? É a multidão? É a sociedade corrompida? Não é a sociedade corrompida. Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A nossa fé vence a sociedade corrompida. Então você pega o sentido e aplica naquela palavra mundo ali. Nesse texto aqui de João 17, Jesus fala a palavra mundo várias vezes e com as aplicações diferentes. Então, a palavra mundo pode significar humanidade, sociedade corrompida, multidão, universo ou planeta. Eu conheço esses 5 significados da palavra mundo na Bíblia e você vai aplicar no contexto o que é melhor, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira... Que mundo que é esse? É a humanidade. Amém, irmãos? Sinopse 2. Jesus pediu a proteção para os seus discípulos, que acolheram a palavra e necessitavam ser guardados do mal que existe no mundo. Auxílio bibliológico, a oração pelos discípulos. A oração final de Jesus por seus discípulos mostra os desejos mais profundos de nosso Senhor para os seus seguidores, tanto para aquela época quanto para os nossos dias. Isso também é um exemplo inspirado pelo Espírito de como todos os pastores e líderes do ministério devem orar pelas pessoas, por seus filhos. Como os pastores e líderes de ministério devem orar pelas pessoas e como os pais cristãos devem orar por seus filhos. Ao orar por aqueles que estão sob os nossos cuidados, nossas maiores preocupações devem ser que essas pessoas possam conhecer a Jesus Cristo e a sua palavra intimamente, pedir
que Deus venha salvar a nossa família, que as pessoas conheçam Jesus como Senhor e Salvador, que Deus possa protegê-las das más influências do mundo, impedindo que se afastem dele e dar-lhes discernimento para reconhecer e rejeitar as crenças ímpias e falsos ensinamentos espirituais, para Deus dar o livramento, não é, irmãos? Então, orar primeiro para que tenha experiência com Jesus. Em outras palavras, para ter experiência com Jesus. E segundo, que Deus dê o livramento, que as pessoas permaneçam na presença de Deus, que Deus guarde, dando o livramento das más influências, dos falsos ensinos que vêm trazer engano. Então, é o que eu considerei no outro vídeo, né, do tópico primeiro, quando nós falamos a respeito da intercessão, que nós devemos interceder pelas pessoas, pela família. Interceder, quando a gente está intercedendo, a gente está deixando de orar pelos nossos propósitos, pelos nossos interesses, e nós estamos demonstrando que nós não somos egoístas e estamos intercedendo, orando por outras pessoas, em favor de outras pessoas, pelo interesse de outras pessoas. E Deus se agrada disso. Olha, Ele está deixando de orar por Ele para orar por outras pessoas. E isso, Deus se agrada dessa oração de intercessão. Assim, irmãos, nós terminamos o tópico 2 dessa lição. Como eu disse, o vídeo 1, né, do tópico 1 sempre é maior, mas hoje nós temos aqui, mesmo fazendo esse comentário sobre os significados da palavra mundo, que está na descrição do vídeo. Mesmo assim, a gente teve um vídeo mais curto e, mesmo sendo mais curto, um vídeo com muita riqueza teológica para trazer crescimento e conhecimento da palavra de Deus. Desejo que Deus te abençoe ricamente em nome do Senhor Jesus. Compartilha com aqueles irmãos que estão estudando essa revista. Deus te abençoe em nome de Jesus.